É, e as aulas ficam maçantes, né? Então eu vou dividir em duas partes, ver como é que de repente eu falo só sobre semicondutor e depois eu falo sobre diodo e LED. Tá, vamos lá, gente. Primeira questão. Dúvidas em relação aos exercícios que eu passei? Quais exercícios? Os exercícios que vão cair na prova, que é a partir de receptores elétricos, capacitores, divisor de tensão, divisor de corrente e componentes eletrônicos resistores. Vocês conseguiram fazer esses exercícios desses conteúdos? Deixa eu fazer uma pergunta diferente. Ah, beleza. No último, Fernando, que tu fala é dos resistores da última aula? Sim, aula 12. Mas eu não me lembro de estar difícil esses exercícios. Deixa eu abrir aqui. Falta fazer os exercícios da última aula, tu fala, Silmara, sobre resistores? É isso que tu quer dizer? Ah, tá. Assim, então termina de ver, Silmara, porque o conteúdo desses vídeos vai cair nessa prova, tá? Tranquilo? Lembrando que tem até amanhã, 11h59. Número 3 da lista de componentes, resistores. Considere, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu apresentar. Bernardo, essa número 3 aqui. Considere o circuito da figura abaixo. Todos os resistores são 1/8 de watt. Quais resistores se queimarão? Então, é basicamente o seguinte. Tem que calcular aqui qual é a corrente, qual é a potência que vai ser passada por cada um dos resistores, tá? Porque assim, vamos lá, a gente vai primeiro considerar que todos eles são 1/8 de watt, tá? Então, eles aguentam uma potência de até 1/8 de watt. Se passar mais do que isso, ele queima, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é saber qual que é a potência máxima deles antes de queimar, tá? Isso, 0,125. Então, se passar uma corrente, uma potência maior do que 0,125 watts ou 125 miliwatts, o resistor queima, tá? Então, vamos lá. Opa, tá aqui já mostrou até. Eu uso o Notion, é bom, é bonzinho. Deixa eu aumentar o tamanho do tracejado. Tá.
Conseguem ver bem aí? Silmara, normalmente acho que foi tu da última vez que não estava vendo bem, visualizando bem, tu consegue visualizar bem aqui? Bom, me falem se vocês não estiverem vendo direito, tá? Ela falou que o computador travou. Putz. Então, aqui basicamente nós temos que calcular a corrente para a gente poder calcular a potência, né? Vamos lá. A gente pode utilizar da fórmula da potência, nós temos a diferença potencial multiplicado pela corrente, ou para a gente calcular a potência, a gente pode calcular a resistência pela corrente ao quadrado, e tem uma terceira que não me lembro agora de cabeça. Deixa eu pegar aqui. É a raiz quadrada de alguma coisa, né? Tranquilo, Fernando. A diferença potencial ao quadrado dividido pela resistência. Então, a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Dado que nós já temos a diferença de potencial e a resistência... Ah, não, nós não temos a diferença potencial. Não, esquece. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é... A gente precisa descobrir quanto que é a corrente, beleza? Para isso, a gente não tem o valor de corrente em nenhum momento aqui, tá? Então, para isso, nós vamos ter que calcular a resistência equivalente desse circuito, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui um circuito em paralelo, então a resistência equivalente do circuito em paralelo vai ser 1 sobre 50 mais 1 sobre 5.000, ok? Creio que deve ser máximo divisor comum, se não me engano tem que ser 5.000. Calculador. Vamos fazer direito, né? Não vou começar a chutar os valores aqui, vamos tentar fazer direito isso. Vai ser 5.050, vai ser por 2.525, por 2 vai ser 1.250, 25, por 2 vai ser... Aí eu já não sei, de cabeça. 1.250 dividido por 2, 625. 625, 25. Será que dá por 3? Não dá por 3, então tem que ser por 5. 625 por 5 é quanto? 625 por 5, 125. 125 e 5. 5 vai ser 1 e 12. 12? Ou 15? 25? 25 dividido por 5. Ou 25, tá bom. Como que seria 12? Ah, não, 12 e 60. Tá, 25. E 5 novamente vai ser 5. 5 novamente vai ser 1. Beleza. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 8 dá 40. 40 vezes 5 vezes 5 dá 200.
dá 200. 200 vezes 5 dá 1.000. E vezes 5 dá 5.000. Né? Opa! Enfim, dá 5.000. Resultado, 5.000. Então, vai ser 1 sobre 5.000. Aí, 5.000 dividido por 50 dá 100. 1 vezes 100 vezes 1 dá 100, mais 5.000 por 5.000 é 1, 1. Vai ser, então, igual a 1 sobre a resistência equivalente igual a 101 por 5.000. Aí eu inverto, vai ser a resistência equivalente igual a 5.000 por 101. Quatro, 49. Deu 49, Bernardo, não 4,9. Resistência equivalente vai ser igual a 49, ou eu digitei errado? Não digitei. 504. 504, ou como aqui já está 49, aqui já pode ser 505, tá? 549,505 ohms. Então, esse circuito, Luan, na hora exata de chegar atrasado. Tá? Então, eu calculei essa resistência equivalente aqui, equivale a 49,505 ohms, beleza? Aí, agora eu faço isso aqui vai se tornar um circuito em série. Eu somo os valores. O circuito em série vai ser 30 mais 49,505 mais 30. Ou seja, eu pego esse próprio valor aqui e somo com 60. 169,505. 169,505 ohms, tá? Então, essa é a resistência equivalente do circuito. Assim, eu vou cobrar até o primeiro ou segundo grau de precisão, tá? Eu vou dar uma olhada nos cálculos que vocês fizerem e se der um pouquinho diferente, não tem problema, tá? Aí, então, essa é a resistência equivalente desse circuito. Tá? Aqui é a resistência equivalente. Então, aí a gente utilizando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, vai ser 12 igual a 169,505 vezes I. A corrente I vai ser igual a 12 dividido por 169,505. 12 dividido por 69,505 ser igual a 0,0707. 0,0707 amperes. Ou 708 até daria para arredondar aqui. 708. Ou, isso aqui é a mesma coisa aqui. 1, 2, 3 a 70,8 miliamperes, tá? É a mesma coisa. Tranquilo até aí, gente? Eu só calculei o circuito equivalente a corrente equivalente a corrente do circuito, tá? Ou seja, está saindo daqui 70,8 miliamperes, ok? Então, com certeza está passando sobre este resistor e sobre este resistor esse valor de corrente, ok?
Porque a partir desse ponto aqui que a gente abre o circuito em paralelo, o valor da corrente pode mudar, tá? Então, eu já posso calcular esses dois valores aqui. Vamos lá. Para eu calcular a potência, nesse caso eu tenho a corrente, eu tenho a resistência, então eu posso calcular, usar essa fórmula aqui do da potência igual à resistência multiplicado pela corrente ao quadrado. Vocês veem meu mouse mexendo? Ah, o mouse fica parado, tá, mas o que eu fico escrevendo aparece. O que eu escrevo aparece. Tá. Eu vou mostrando com o mouse aqui, desculpa, gente. Agora vai aparecer o mouse, né? Pois é. Aqui, então, desculpa. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, da potência igual à resistência. Agora o mouse, porque assim, quando eu mexo com o mouse, ali aparece, vocês conseguem ver. Quando eu mexo com o mouse com a caneta, não aparece, tá? Enfim. Faz parte. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então, vai ser, nesse caso, que o que ocorrer com R1 ocorre com R4, exatamente. Por quê? Porque ambos vão estar sobre o mesmo valor decorrente. E já que ambos vão estar sobre o mesmo valor decorrente, o mesmo valor e eles têm o mesmo valor de resistência, vai acontecer a mesma coisa com os dois. Bom, então vamos lá. Então vai ser potência igual a resistência, que é 30, vezes a corrente, que é 70,8 miliamperes. Aqui eu já vou converter, tá? Ou seja, eu vou pegar o valor em amperes, vou pegar esse valor aqui. Então vai ser 0,0708 amperes. Então a potência vai ser igual a vezes 30. Deu 2,12. 2,123 watts. Ok? Aproximadamente. Ou 2,124. Tranquilo? Então, essa é a potência que vai ser dissipada nos resistores 1 e 4. Tranquilo? Bom, no exercício, aqui, os resistores são 1/8 de watt, ok? 1/8 de watt é 0,125 watts, correto? Tá. Ou seja, o máximo que o resistor 1 e 4 aguentam, bom, que na verdade todos os resistores aguentam, é no máximo, dissipar a potência no máximo de 0,125 watts. Quanto que ele está tentando dissipar? 2,123. Logo, é bem superior à resistência que ele deveria aguentar. Então, a gente já sabe que o resistor 1 e 4, eles vão com certeza queimar. Tranquilo? Com isso, acho que a gente já até responde. Com isso a gente já responde que a resposta é a última. O 1, o 2 e o 4. Tranquilo, gente? Acho que foi o Fernando que teve dúvida nessa, né, Fernando? Tranquilo? Dúvida, gente? Querem que eu veja mais alguma?
Pelo que eu vi, assim, de que vocês responderam, a maioria, assim, já acerta ou se erra. Por exemplo, aqui, ó, o Andrew, ele respondeu 2 vezes. Ele respondeu a primeira vez, só acertou 2, e depois ele acertou todas. A ideia dos exercícios, gente, é vocês praticarem. Eu não tô nem aí se, tipo, vocês tentaram 50 vezes, erraram 49 e na última gabaritaram tudo. Eu quero que vocês tentem até aprender, ok? A prova serve para tirar uma prova se vocês aprenderam ou não. Daí por isso que é mais restritivo. Eu quero ver o cálculo. Vocês só podem enviar uma vez, apesar de que assim, vocês podem abrir o formulário, ver todas as questões e não enviar. Vocês vão lá e fecham o formulário. Aí quando vocês quiserem enviar, vocês podem enviar uma vez. Tranquilo? Quanto à prova, ela vai ter 11 questões. Só que algumas não são de calcular, por exemplo, algumas são eu peço ou código de cores ou dou o valor do resistor e eu peço as cores daquele resistor, entendeu? Nessas não tem que calcular nada, tá? Eu coloquei no SIGA ali. Você só tem que ter no caderno para mandar foto para mim, ali pelo SIGA, pelo Google Forms, a questão 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, tá? A questão 5 e 6 e a questão 11, elas são nesse estilo, que não precisa calcular. É só tu olhar a tabela e montar ali, entendeu? Não tem como pedir cálculo, se quiser. Ah, outra coisa, que teve problema nas outras provas. Façam bem descritivo, tá, pessoal, a resolução. Por exemplo, aqui eu ainda fiz muito em cima das coxas esse cálculo aqui. Separe no caderno qual é a número 1, separe qual é a número 2, qual é a número 3 e digam, ó, a resposta está aqui, ó, professor, a resposta é essa aqui, beleza? Porque eu vou olhar, quando eu vou fazer a correção, eu vou olhar os valores-chave, tipo, vamos lá, quanto que ele achou da resistência equivalente? Acha esse valor aqui, ou aproximadamente esse valor? Então, tá, beleza, ele está conseguindo seguir certinho. Ele calculou a corrente do circuito? Calculou, tá aqui, então beleza. Tá? Deixa bem descritivo o que vocês estão fazendo. Ok? Tudo bem, gente? Um cálculo desse jeito, no estilo de mostrar bem o que está sendo feito, sim. Porque eu quero ver bem se vocês conseguiram fazer, entendeu? Lembrando, tirar coisas. Não, MMC eu não tem problema se não tiver, tá? MMC eu não me importo dele não ter, tá? Isso não faz diferença. E as divisões. Essas divisões aqui da resistência equivalente, por exemplo, eu gostaria que tivesse. Só não gostaria. Inclusive, é quase exigência, né? Se tu precisa calcular a resistência equivalente, tipo, eu vejo que surgiu a resistência equivalente sozinha lá, opa, peraí, como é que surgiu isso daí? O MMC faz realmente, tá? Esse não, é porque ocupa muito espaço e não precisa ter cálculo das divisões. Eu não sei bem qual divisão que tu tá falando, então coloca por via das dúvidas, tá? Outra coisa, vocês têm alguma prova, avaliação, alguma coisa para entregar entre hoje e amanhã? O pessoal está cortando grama aqui perto. A prova de educação física é domingo, tá? Não, porque eu tava com medo daqui a pouco vocês não conseguirem entregar até amanhã a prova,
por causa de outras avaliações. Eu mandei inglês até hoje. Tá, vocês têm até amanhã, então, essa prova minha de eletrônica. Inclusive, já falando disso, essa quarta-feira eu tive uma reunião com o NIT, por isso que eu não pude ter a live com vocês, que seria o normal, tá? Eu tive que eu tive que adiar a live para hoje. Na verdade, a minha ideia era fazer a live terça-feira dessa revisão para a prova, para largar a prova para vocês de terça até quarta. Só que se eu adiantasse a live, tipo, ia ter gente que, tipo, professor, o senhor adiantou, ia ser mais complicado, então, tipo, tá. Eu vou adiar a live, que acho que é mais tranquilo. E tem programação. Vocês têm bastante coisa, então. Bom, então façam, se puxe. Assim, se precisar, eu tô aí, né? Algumas dúvidas eu posso tirar. Claro que eu não vou dar resposta, mas eu posso tirar dúvidas de você sim. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Cadê o Circuit J? Aqui, ó. Aula de diodos, que eu falei que estava quase em 100 slides, está aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? 98 slides. Eu não tava brincando. E eu não estou mostrando todo o conteúdo ainda. Mas enfim, calma. Eu vou dividir em duas partes, tá? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Está previsto na ementa da disciplina de eletrônica a gente vê circuitos analógicos, tá? 3 horas de aula. 3 horas de aula. Mas daí eu divido em duas aulas. Aqui, ó, exemplos de circuitos. Circuitos básicos, tá? Lei de Ohm a gente viu, resistores tranquilo, capacitor tranquilo, indutor, para vocês terem uma ideia, eu não vou conseguir trabalhar com indutores com vocês. Mas, enfim, ó, filtro passa baixo, tá? Com um resistor e capacitor. É esse tipo de circuito aqui que a gente teria que entender como fazer. Isso aqui é um filtro utilizando um resistor e um capacitor. Tá? O objetivo desse circuito aqui é basicamente filtrar. Vocês podem ver aqui pelas ondas que formam aqui embaixo, que ele vai filtrar a corrente. A corrente não, a frequência. Esses são alguns circuitos que a gente... Vamos ver se a gente... Acho que até não vai dar para trabalhar direito. Uma fonte de computador, ela é basicamente vários fios que saem da fonte, que cada fio tem uma tensão diferente. Tem fios com tensão de 3 volts, tem fios com tensão de 5 volts, tem fios com tensão de menos 3 volts. Menos 3, isso. Porque assim, ó, vocês podem imaginar o seguinte, ó. A gente pode imaginar e puxa os elétrons ou empurra os elétrons. Ele vai fazer o movimento contrário dos elétrons. Porque o que é a diferença de potencial? Basicamente, a tensão, que é a diferença de potencial, é a direção que os elétrons... A vontade que os elétrons estão indo em uma direção. Se eles estão com vontade de voltar naquela direção, tem uma tensão negativa. Para nós, não faz diferença se ela é negativa ou não. Porque o que importa é a movimentação dos elétrons. Se há movimentação de elétrons, a gente pode aproveitar para transformar, utilizando um receptor elétrico, transformar essa energia, essa movimentação de elétrons em alguma energia útil. Mecânica ou não. É só isso.
Aí, com isso, a gente consegue fazer, por exemplo, ó, que é o que tu perguntou, por exemplo, vamos dizer que a gente tivesse... cadê o... Onde eu coloquei? Aqui. Se a gente tivesse... Que é uma coisa que dá para fazer com fonte de tensão. Um fio lá é menos 3 volts, beleza? E outro fio é, sei lá, 5 volts, beleza? Se eu combinar os dois, se eu ligar os dois aqui, por exemplo, num resistor, qual vai ser a diferença de potencial aqui desse resistor? Vai ser 8 volts. Por quê? Aqui eu tenho menos 3. Para eu chegar de menos 3 até 5, eu preciso de 8 volts de diferença de potencial. Então eu consigo, por exemplo, eu tenho um equipamento ou alguma peça que ela precisa de uma tensão maior do que 5 volts. Por exemplo, 8 volts. Eu consigo ligar ela se eu colocar nela duas entradas. Pegar um fio que vem da fonte de menos 3 volts e outra de 5 volts. Isso aqui a gente pode imaginar uma... Vai ser a diferença de potencial, sim. É porque não faz diferença, entendeu? Não faz diferença. A diferença de potencial não faz diferença. Porque assim, ó, você lembram lá da reta? Nós temos infinito negativo para cá e infinito positivo para cá, né? Aí aqui a gente tem o zero, beleza? Não precisa nem ser gráfico. Imagine o seguinte, ó, quanto de esforço eu tô aqui no menos 3 e aqui eu 5. Qual é a diferença? Qual é esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui é quanto? 8, né? Então é isso. É a diferença do potencial. O que é o que importa para os receptores. É o que importa para os equipamentos eletrônicos, na verdade. Inclusive, eu poderia ter menos 3 e menos 1 ligados aqui num resistor. Beleza? Esse resistor vai ter quantos volts nele? Qual é a diferença de potencial nesse resistor? 2 volts, exatamente. Assim, lá no... Eu falei para vocês na outra live, mas falo agora também. A ideia, quando a gente voltar presencialmente, é eu abrir um projeto de ensino para a gente trabalhar com os componentes eletrônicos, tá? Para a gente trabalhar com resistor, com os LED, com protoboard, se possível Arduino, tudo mais, tá? Mas isso é só quando a gente voltar presencial. Tranquilo, gente? Voltando, exercícios. Vocês têm mais alguma dúvida em algum dos exercícios? Ó, tá aqui a prova 13. Bom, vamos ver algumas fórmulas, então, que são interessantes a gente dar uma revisadinha.
Então, vai cair a partir de receptores elétricos, né? Dos receptores, é bom a gente ver aqui, ó, a fórmula da potência. Se eu precisar calcular a potência de um receptor elétrico, eu tenho essas três formas. A potência total, no caso, a diferença também, né? No gerador, as fórmulas das potências é diferente das fórmulas da potência do receptor, tá? Então, vocês têm que cuidar disso. Por exemplo, para eu calcular a potência útil do receptor, é a força contra-eletromotriz multiplicado pela corrente. Tem que cuidar das fórmulas da potência, a fórmula da equação do receptor, que essa daí vocês têm que saber que tem que saber, a partir de receptores. Que eu me lembro sim, deixa eu até conferir de novo. A partir de receptores. Receptores elétricos, capacitores, divisor de tensão e divisor de corrente, e componentes eletrônicos resistores. Claro que, professor, o senhor vai pedir resistência equivalente de circuito paralelo para vocês poderem resolver os exercícios, vocês têm que saber disso, né? É que nem programação, depois que vocês aprenderam o if, vocês vão ter que usar o if depois para sempre. Ou que nem matemática, vocês aprenderam a somar, vocês vão ter que... sim, as fórmulas. Equação do receptor. Capacitores. Os capacitores, não vai cair a influência do dielétrico. Tem que cuidar o cálculo da capacitância. Cadê? Da energia potencial, sim. Energia potencial eletrostática. Da capacitância. Da capacitância ou da carga, né? E outra coisa, tem que entender que um capacitor, depois que ele está... Depois que um capacitor, pessoal, ele está carregado no circuito, ele funciona como o quê? Como um condutor ou como uma chave aberta? Deixa eu perguntar de novo. Quando um capacitor está carregado num circuito, que nem nesse esquemático aqui embaixo, depois que ele está carregado, ele funciona como um condutor ou como uma chave aberta? Como uma chave aberta, tá? Então, esse tipo de coisa tem que cuidar. Divisor de tensão e de corrente, que é basicamente duas fórmulas, a fórmula do divisor de tensão e a fórmula do divisor de corrente. Tem mais uma fórmula, mas vocês podem utilizar essa fórmula que é mais simplificada, do divisor de corrente. E é isso, que é mais fácil de ser utilizado quando eu tenho vários elementos e eu não quero calcular tudo, tá?
e resistores. Isso aqui da potência dos resistores vai cair. Do potenciômetro. Lá na prova vai aparecer o potenciômetro com uma outra simbologia, tá? Vocês já conhecem, na verdade, vocês também, eu duvido que vocês iam se confundir, mas na prova vai aparecer o potenciômetro assim, tá? Isso aqui é um potenciômetro. Beleza? E o símbolo não. Eu posso até usar como resistor, tá? Mas aqui a questão é que o potenciômetro eu posso alterar a resistência dele enquanto o circuito está funcionando, né? Um resistor normal eu não consigo fazer isso. Eu posso utilizar como sendo. Se eu for utilizar um potenciômetro sem alterar o valor dele, eu posso representar ele como sendo um resistor. Porque se eu não for alterar o valor, né? Mas agora, se eu for utilizar ele e eu posso alterar o valor em algum momento, aí eu faço o desenho do potenciômetro mesmo. Vai cair código de cores. Valores comerciais, ok. Não vai cair resistores SMD. Eu pensei em cobrar, mas potenciômetro vai cair. Bom, não vai fazer diferença isso aqui. Isso aqui é bom, na prática a gente vê como que funciona, mas na prova não vai ter isso. LDR depois para experimentos, termistores para experimentos, a gente não vai ver isso na prova. Varistores também não. É. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Vamos ver. Andriane, Bernardo, Silmara, Cláudia, Eduardo, Andrew, Fernando, Isabela, Luan, Luiz, Matheus, Miguel, Reinaldo. Tem alguém que não foi chamado? Acho que não, né? Tá todo mundo aí. Tá, gente. Então, assim, o que eu posso fazer agora é o seguinte: eu posso já liberar a prova para vocês. Eu já abro lá no Siga e aqui, eu já mando o link para vocês aqui da prova. E eu fico disponível até as 15h30. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar agora, não tem problema, tá? Deixa eu abrir lá. Pode ser?
Lembrando, vocês vão conseguir fazer a prova só com e-mail institucional, tá? A princípio, a prova deve já estar liberada. Só um pouquinho. Eu vou colei aqui no Meet, se vocês quiserem ir fazendo. Eu acho que vocês vão conseguir já. Testem aí se vocês têm acesso. Deixa eu ver pelo link do Siga se está funcionando. É. Está funcionando. Tranquilo? Tranquilo, gente. É isso, agora eu fico aqui disponível para dúvidas de vocês, se vocês tiverem durante a prova. Resistores com setas são os potenciômetros. Tranquilo? Feito. Qualquer coisa estou aí. Até as 13h30 eu vou estar nesse mesmo link. Feito, gente.